É uma pergunta, com certeza que mudou, ao fim destes 30 e tal anos mudou, mas é uma pergunta difícil, porque ao mesmo tempo que o teatro muda, eu também vou mudando com ele, portanto, a autorreflexão sobre isso às vezes é um bocadinho difícil, é preciso pensar um bocado, mas mudou sobretudo na maneira de produzir, isso eu tenho a certeza que mudou imenso, não havia produtores no teatro, pelo menos no teatro independente, não havia a figura do produtor, a figura de alguém que faz uma espécie de uma timetable desde o princípio dos ensaios até à estreia. Quer dizer, havia uma ideia sobre isso, mas não havia necessariamente alguém que tratasse disso. Não quer dizer que não houvessem coisas nessa altura muito criativas, hein? E que não houvesse até maneiras de informar muito criativas, mas era tudo um bocadinho mais anárquico, um bocadinho mais. Agora as coisas são um bocadinho mais cirúrgicas, são um bocadinho mais científicas, entre aspas, não é? Nesse sentido, sim. Depois mudou muito no número de atores, por exemplo. Havia poucos atores, havia pouquíssima televisão. Quando eu comecei a fazer teatro, não havia teatro na televisão. Havia aquela coisa que se fala antigamente do teatro, que era em direto, que era uma maravilha, não sei o quê. E por acaso eu lembro de ver algumas peças muito interessantes, com os atores a representarem muito bem, mas não havia teatro na televisão, e havia muito pouca ficção televisiva. E aqui via, os atores eram muito teatrais, ou seja, aquilo que se dizia, os atores portugueses são todos muito teatrais, se dizia na altura, de certa maneira, não eram todos, mas de certa maneira era verdade, porque os atores não sabiam muito bem como, havia uns que sabiam porque é instintivo, não é? Mas havia uns que faziam as coisas muito por fora, muito a teatro, e depois isso mais tarde começou a ser limado, e hoje em dia com as telenovelas há atores que representam de uma forma muito natural, às vezes até natural demais, para o meu gosto. Portanto, as técnicas também mudaram um bocadinho, mas mudaram porque começou a aparecer mais coisas em vídeo, não é? Mais produções em vídeo e em cinema, em filme. O número de atores mudou também, como eu já disse, havia muito poucos. Maneira de apresentar as peças, as coisas foram mudando, mas o essencial do teatro nunca muda, nunca, há 3.000 anos, não é? Ou há 2.500 anos, que é umas pessoas num estrado ou num palco a falarem com outras, nunca muda. É por isso que o teatro nunca sai de moda, porque nós temos absoluta necessidade de ação ao vivo e de haver uma espécie de intercomunicação direta, um canal direto entre os performers e o público. E isso começou na Grécia, no século IV ou no século V, e até agora mantém-se inalterável. Mais luz, mais eletricidade, menos eletricidade, mais efeitos especiais que agora até se usa pouco, e que na altura, por exemplo, no século XIX ou até mesmo no século XVII usava-se imenso, mas a coisa é assim mesmo, uns tipos a falar para outros, e às vezes até falam, os outros também falam. É muito diferente. Eu ao princípio achava que era igual, é completamente diferente a maneira de estar, a maneira de falar, a maneira de respirar em teatro e em cinema e em televisão. Eu fui aprendendo com a prática, ok? Portanto, cometi muitos erros, sobretudo no que diz respeito ao cinema e à televisão, porque a minha formação é de teatro, só depois é que eu passei para outros meios de comunicação, para outros meios criativos. E eu cometi muitos erros, porque não estava bem formado, não tinha experiência. E ainda devo cometer imensos, não é? Mas sim, é muito diferente. Sobretudo a maneira de respirar, a maneira de mexer. Há aquela ideia que em cinema e em televisão tem que ser sempre mais contido. Não é verdade. É muito mais como na vida. Quando se é contido, é-se contido, e quando se é, digamos, quando perdemos as estribeiras ou quando tem que ser forte, é forte na mesma. Portanto, não há, essa ideia é completamente errada. É mais do que a doença da procura em mim, não é?
É muito difícil dizer, porque eu já trabalhei com vários encenadores e não há uma... Este meio é meio um bocadinho cruel, no sentido em que muitas vezes não é uma questão de como a pessoa é, se é mais participativa, se abre mais aos atores, se quer um trabalho mais coletivo, tem a ver mesmo com o que a pessoa quer, com o que o encenador quer e a força com que quer fazer um determinado projeto. E aí eu já apanhei encenadores, digamos, mais autoritários, no sentido em que marcam mais as coisas, e outros completamente livres, ou seja, em que ele abre o projeto de tal maneira que ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. Eu já trabalhei destas duas maneiras extremadas, umas vezes correu bem, outras vezes correu mal, mas eu acho que tem muito a ver com... Primeiro com alguma técnica, não é? Também tem que ter alguma técnica, tem que saber o que é que está a fazer, não é? Não basta chegar aqui e querer ter uma ideia, é preciso dominar a técnica. E a técnica teatral tem muitas vertentes, não é? Muitas vertentes. Sendo que eu acho que a mais sofisticada e a mais difícil é justamente lidar com as pessoas em cena. O que é que a gente vai fazer àqueles 10 ou 15 ou 3 pessoas que estão ali? Como é que nós vamos... O que é que vamos dizer? Como é que vamos estabelecer uma interação para que aconteça qualquer coisa interessante nos ensaios e que depois essa coisa interessante se vá modificando e havendo uma espécie de uma mutação até chegar a um produto. Não gosto de ter um produto, a um resultado final que se possa apresentar ao público. Esse resultado é aberto ou é mesmo fechado? Portanto, são tudo questões que eu acho que é o encenador que correspondem ao encenador. Portanto, eu não tenho uma espécie de... Pronto, há pessoas que gostam de trabalhar mais, outras que gostam de trabalhar menos, mas não tem a ver com essa padronização do trabalho. Eu encenei, mas há muitos anos que não enceno e neste momento não sinto vontade. Talvez qualquer coisa que para mim seja vital, assim, um texto ou um projeto que eu queira mesmo fazer, não só como ator, mas queira pôr aquilo em pé. Mas nos últimos anos eu não sou como artista não sou um encenador, senão já se tinha notado, não é? Eu basicamente sou ator, ou seja, eu exprimo-me através da representação. Não quer dizer que depois não possa encenar, mas não sou um encenador, sou um ator. Estes textos são um bocado enganadores, porque ele fez uns textos mais densos, que é aquela trilogia O Pai, a Mãe e o Filho. Não são textos isentos de humor, porque no drama e mesmo na tragédia há muito humor, mas não são comédias. Ou seja, o humor está lá sempre, mas não se pode dizer que sejam textos de humor. E estes não, estes são textos nitidamente de comédia. E a estrutura dos textos é uma estrutura de vaudeville francês, de teatro de vaudeville. Mas depois, quando se lê com mais atenção, percebe-se que ele utiliza o vaudeville e tudo o que está associado, a comédia de enganos, os encontros e os desencontros. Ele utiliza essa técnica, que é muito francesa, não é? Que sobretudo vem do Feydeau, do Courteline, do Labiche. Ele utiliza essa técnica, mas depois põe-lhe qualquer coisa lá de mais inquietante, de certa maneira. Não deixa nunca de ser cómico, mas é mais inquietante e é um bocadinho mais, digamos, menos vazio, menos só diversão. E isso, a encenação tem que dar ênfase a isso. Se a encenação não percebe isso, torna-se uma coisa vazia. A encenação tem que perceber que, para lá da forma, depois há um conteúdo um bocadinho mais profundo e mais negro e mais perverso.
E isso o João Lourenço percebeu muito bem e percebeu melhor do que nós atores. É assim que as coisas devem ser. O encenador tem que ter a luminosidade de estar um bocadinho à frente dos atores. E percebeu, e nós depois também acho que fizemos um bom trabalho, então as peças resultaram numas comédias, mas não desbragadas, não de vaudeville. Quase uma coisa pinteriana, como se o Pinter fosse passado a vaudeville, ou a Teatro Boulevard, pronto. E isso agradou-me. E agradou-me também, sobretudo, o facto de fazer duas. Fazer uma, pronto, era mais um boulevard, mesmo que mais culto. O facto de fazer as duas permite-me, e sobretudo sendo em espaços diferentes, a relação com o público é completamente diferente, a zona espacial, onde as coisas se passam, são absolutamente diferentes umas das outras, quase antigos umas das outras, e isso me permitiu-me explorar certas coisas e, de certa maneira, dá mais gozo fazer. Claro. Eu acho que as duas, a verdade e a mentira, não vivem uma sem a outra. Não é? E portanto, não há hipótese. Aliás, eu quase que arriscaria dizer que a gente podia trocar os nomes às peças, que seria muito parecido. E a verdade confunde-se com a mentira, não é? Daí seja tão difícil perceber o que é que se passa à nossa volta. Eu não sei se essas temporadas curtas corresponderem, algumas delas, à vontade dos criadores, para mim tudo bem. Mas, se essas temporadas curtas são feitas só para haver uma espécie dos teatros, nomeadamente os municipais e os nacionais, estarem sempre a apresentar muitas coisas, acho mal. Mas eu acho que num teatro municipal, num teatro nacional, as temporadas não podem ser estendidas. Não podem, porque esses teatros existem também para divulgar e para haver diversidade. Acho que há temporadas, às vezes, muito curtas, 3 dias. Sobretudo coisas que as pessoas querem ver. Não me importava nada que houvesse 3 dias, que se fossem só 3 dias, se depois fossem repostos. Ou no mesmo teatro, ou noutro teatro da cidade, ou até andassem pelo país, mas muitas vezes isso não acontece. Eu acho um desperdício de meios estar 2 ou 3 meses a trabalhar para apresentar uma coisa 3 dias. Agora, não tenho nada contra temporadas curtas, mas os nossos teatros não são teatros de repertório. Mesmo os teatros nacionais e municipais não têm dinheiro, não têm sobretudo espaço para pôr as peças em repertório. Ou seja, por exemplo, nós fizemos os atores o ano passado, em 2018. Podia estar em repertório, por exemplo, do São Luís, a gente podia ter feito, depois um ano, aquilo podia estar em cena 4 meses e aquilo estava sempre escutado. Mas não é para isso que os teatros nacionais e municipais existem. E aí estou de acordo. Mas, se houvesse mais, nós podíamos voltar em repertório. Ou seja, um ano depois podíamos voltar com a peça, mas tudo isso é muito complicado e é difícil. Temo que às vezes possa haver um desperdício de recursos quando essas temporadas são muito curtas. Noutras situações não. Acho que é bom. O que é que faz falta para animar a malta? Sol não é, porque nós temos muito sol. Nós somos um povo macambúzio. O que é que às vezes somos um bocadinho macambúzios, não somos? Mas isso não tem mal nenhum, pá. Não tem mal nenhum. Acho que os espanhóis são mais sanguíneos, não é? Nós somos mais calmos, somos mais pacholas. O que eu acho que é importante é ver as pessoas não se deixarem, os governos, as associações, não se deixarem ir abaixo. Isso às vezes nós somos um bocadinho derrotistas, talvez. Agora, o que faz falta para animar a malta? Não sei. Eu próprio não ando lá muito animado. Não, estou a brincar. Miguel, muito obrigado.